Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui nessa outra terça-feira para gravar mais um vídeo da série SST, o que eu vi e o que eu vivi. E o nosso convidado de hoje é o amigo Ricardo Barbieri. Ele é higienista ocupacional, certificado pela BHO e atua há mais de 30 anos com higiene ocupacional. Ele vai contar alguns casos e algumas situações que ele viveu dentro da própria higiene ocupacional, nesses mais de 30 anos de experiência. Ele tem bastante coisa interessante a compartilhar com a gente. Ele viveu a higiene ocupacional antes do PPRA, então eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para vocês assistir esse vídeo até o final, tá? E fica o convite para vocês também, se vocês tiverem alguma história para compartilhar com a gente, fica à vontade aqui, a gente só vai dar uma avaliada se o vídeo de vocês bate com a proposta da nossa série, mas vai ser um grande prazer compartilhar os vídeos com vocês, tá ok? Galera, muito obrigado pela atenção e não esqueça, assina o nosso canal, clica aqui no sininho, fica agora com o nosso amigo Ricardo Barbieri. Valeu, um abraço, fui! Olá, meu nome é Ricardo Barbieri, sou profissional de higiene ocupacional e atuo em consultorias, perícias e treinamentos. Meu passado carrego com cuidado, pois sei que é o grande background que me faz ser quem sou. Tenho consciência das escolhas certas ou não que já fiz, sejam elas profissionais ou pessoais, e tento não repetir os erros. Muitos de nós caminham de costas para o futuro, acendendo velas para o passado e valorizando rancor e ódio. Para muitos, é difícil enfrentar o futuro, assimilar as transformações e entender o passado. Mas quem não conhece o passado não sabe lidar com o presente, tampouco planejar o futuro. Conhecer os fatos não significa ter a visão correta da realidade. Uma boa memória pode proporcionar a tagarelice de quem presenciou, leu ou ouviu falar. Já vi muitas coisas na segurança do trabalho que compõem uma grande colcha de retalhos, por exemplo, na higiene ocupacional. Sempre procuro aprender e extrair o melhor de cada momento com humildade, ouvir cada pessoa, por mais simples que seja. Creio que fomos criados para compartilharmos, aprendermos uns com os outros. E não raro, a soberba se transforma num muro intransponível. Pois bem, em 1992, eu era funcionário da Petrobras e atuava como coordenador de higiene ocupacional na refinaria Duque de Caxias. À época ainda se usava o nome higiene industrial, oriundo da expressão em inglês Industrial Hygiene. Pois bem, precisávamos de um programa para atuação na atividade. Elaboramos, eu e meu colega de atividade, o Denilson Menezes, um texto baseado nos princípios do National Institute for Occupational Safety and Health, o NIOSH. Infelizmente, esse grande amigo veio a falecer durante o processo e coube a mim concluir o trabalho, produzindo um programa de higiene ocupacional para a refinaria. Em 1994, a INR9 foi revisada e surgiu o PPRA, muito parecido com o que tínhamos implantado na Reduc. Porém, o PPRA se mostrou mais que um conjunto de ações. Como é baseado num ciclo PDCA, adicionou ferramentas de melhoria contínua aos propósitos profiláticos que compõem o espírito do programa. O que pude extrair dessa experiência, primeiro, é que o PPRA, ao contrário do que muitos fazem, é um programa dinâmico e não deve ser genérico. É preciso que ele seja eficaz e adaptado à unidade em que está sendo aplicado. É fundamental a educação da força de trabalho para garantir sua participação. Também é imprescindível desenvolver uma estratégia de avaliação dos agentes de risco de doença ocupacional específica para o cenário, para os recursos materiais e recursos econômicos da empresa ou do cenário em que está sendo adaptado e implementado o PPRA. Ao longo do tempo, vi muitas esquisitices acontecerem na atividade de higiene ocupacional. Já vi consultor medir calor com um medidor de ruído para iludir o cliente. Já vi perito com um multimedidor de ruído, calor e umidade comprado em lojinha de eletrônicos. Sabe aquele equipamento que funciona igual um pato? É ave e entra na água, só que nada mal e voa mal.
Já vi também perito avaliar ruído com aplicativo de smartphone. Baixa o app, liga o telefone e sai monitorando o ambiente. Já vi gente medindo a eficiência da ventilação, soltando um pedacinho de papel e deixando cair, flutuar no ar. Dependendo da visualização que fazia da queda do tal papelzinho, emitia um parecer técnico, parecer entre aspas. Numa ocasião, me deparei com uma permissão de trabalho que fazia uma recomendação intrigante. Constava lá que antes dos trabalhos serem iniciados, era necessário um estimalte. Assim mesmo como eu estou falando, tudo junto, estimalte. Depois de ir ao local, conhecer a tal técnica, me deparei com a aplicação de vapor em dutos para expulsão de atmosfera tóxica explosiva. Era o steam out. Pude aprender muito na área a partir de projetos desafiadores também, né? Um deles foi a minha participação na regulamentação da Lei Estadual 1979, de 23 de março de 92, que proibiu o jateamento com areia seca no estado do Rio de Janeiro. Foi criado um grupo de trabalho na Alerj e lá se estabeleceram as estratégias de avaliação ambiental e ocupacional. As técnicas de abrasivo que iam ser avaliadas, né, os abrasivos específicos. Era o embrião dos grupos tripartite que norteiam hoje as revisões de normas regulamentadoras. Haviam representantes dos empregadores, através do Sinaval, o Sindicato da Indústria de Construção e Reparo Naval, da Petrobras, onde eu participava como representante da área de higiene ocupacional da Reduc, algumas pessoas da sede também, né, e profissionais de manutenção, tanto da Reduc quanto da sede. Os debates eram em torno das técnicas alternativas ao jateamento com areia seca. Proibido pela lei, cujo o norteador foi a ocorrência de silicose entre os trabalhadores na indústria naval, mais os danos ambientais aos mananciais, a areia seca passou a ser o vilão, quer dizer, o que tinha que ser eliminado do processo. A primeira alternativa ao jateamento com areia seca era o uso de escória de cobre. Acontece que a escória proposta, né, utilizada, que passou a ser utilizada no processo, ela era oriunda de um resíduo, ela na verdade era um resíduo industrial de siderurgia, né? E por isso mesmo era até mais barato que a própria areia. Acontece que o que menos tinha no material era cobre. Existiam mais de 20 metais em sua composição, alguns até com um potencial carcinogênico. Àquela altura, as pesquisas nos levaram ao uso de escória de cobre pela indústria de reparo naval holandesa. Só que lá a escória era beneficiada, e esse beneficiamento aplicado à escória brasileira elevaria consideravelmente o custo. A conclusão foi aprovar o uso de escória desde que atendesse aos padrões estabelecidos. Foi considerado então um abrasivo classificado. Havia também a granalha de aço, que já era utilizada, e o Sinterbol, abrasivo à base de óxido de alumínio. Ambos testados e aprovados com as ressalvas de isolamento respiratório, enclausuramentos, etc. Não eram abrasivos baratos, né? E o processo todo semi-enclausurado ou enclausurado também encarecia e dificultava, né, a execução da técnica. Havia também o hidrojateamento, que foi considerado também o uso de areia úmida. Então, o hidrojateamento, usando água, né, em alta pressão, e a areia umedecida com água. Ambos utilizados com um componente que era um retardador de oxidação da superfície jateada, né? Era um antioxidante, que era o nitrito de sódio. Como era um sal hidrossolúvel, o nitrito dissolvido em tambores, né? Esses tambores eram usados pelos trabalhadores para o processo de jateamento, só que eles entendiam que aquilo ali era um material que não oferecia nenhum risco para eles. Eles lavavam as mãos, lavavam os rostos, braços, né? Quase que se banhavam nesses latões com água e nitrito, né? Foi necessário educá-los para corrigir esse e vários outros desvios comportamentais, né? Na ocasião existiam 2 equipamentos de jateamento com areia úmida. Um americano, onde a mistura da areia e a água se dava próximo ao bico aplicador, eram 2 mangueiras, uma vinha a areia e na outra vinha a água, e a mistura se dava ali no bico, próximo ao bico, né? O que permitia ao operador restringir a água e usar apenas areia seca se assim o desejasse. Mas por que o operador faria isso? Porque o processo de limpeza era mais rápido com areia seca, portanto necessitava de uma fiscalização muito rígida.
O outro equipamento era de tecnologia alemã. A mistura se dava num vaso e se não houvesse água no processo, a aplicação era interrompida. O processo também era interrompido se o operador acidentalmente descolasse o punho do bico aplicador do jato. Era um equipamento mais seguro, só que mais caro. Por fim, todas as alternativas foram regulamentadas, ressalvando o atendimento a critérios de preservação de segurança, saúde do trabalhador e do meio ambiente. Enfim, muitas outras situações eu tive, por exemplo, em minas de carvão, em atividade offshore, em indústrias alimentícias, têxteis, indústrias de medicamentos, enfim, toda uma vida dedicada a uma profissão que considero privilegiada. Além de permitir a sobrevivência, as atividades de segurança e saúde ocupacional proporcionam o prazer de ajudar pessoas, de cuidar de pessoas, de educar, de compartilhar e de usar a grande ferramenta que lhe é peculiar, o amor. Segurança e saúde do trabalhador é o ato de amar. Amar a si mesmo, amar o próximo, exercer o amor fraternal. E ao longo dessa trajetória, conheci pessoas doces, competentes, dedicadas e fiz grandes amigos. Posso mencionar várias dessas pessoas que carregam em meu coração, para citar apenas as mais íntimas, né, de minha intimidade, o Mário Signorini, a Cristina Reis, o Renato Liber, meu professor, Mário Fantasini também foi meu professor, Giampaoli, o Manuel dos Santos Silva Araújo, que foi meu gerente na Reduc e que já partiu para outro patamar. Foi uma das pessoas que mais incentivou essa transformação e a adequação da higiene ocupacional às atividades, no Brasil, as atividades na refinaria, na Petrobras. Tantos outros, né, que eu conheço, que não caberia nesse vídeo, né, mas que reconheço como trabalhadores dedicados à fundação da higiene ocupacional do Brasil. Existem por esse país centenas de pessoas dedicadas à higiene ocupacional, que propiciaram, inclusive, a criação de uma entidade totalmente dedicada a essa atividade, que é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Bem, fui durante 10 anos professor no curso de pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho na Faculdade de Souza Marques, professor do curso de formação de peritos na SOBES por 3 anos, como já disse, coordenador de higiene ocupacional da Reduc, consultor de higiene ocupacional na sede da Petrobras e são mais de 30 anos na atividade de higiene ocupacional. Porém, ao longo desses mais de 30 anos, nessa atividade, eu só adquiri 2 certezas. A primeira, que Deus existe. A segunda é que eu não sou Ele. Portanto, devemos reservar onisciência para Deus. Só Ele sabe tudo. Espero que esse vídeo, de alguma forma, sensibilize novos profissionais e os inspire a vencer desafios. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.